Ni hao, pessoas que estão prevendo a queda da China faz uns 25 anos e tem as mais profundas olheiras do YouTube. Tudo bem com vocês? A China perdeu, de acordo com ideias radicais. O Trump lançou seu pacotão de tarifas, isso já teve várias consequências imediatas, a principal delas uma queda gigantesca de mercados agora na segunda-feira, e também um grande entreveiro diplomático de praticamente todos os países que existem com os Estados Unidos de renegociar tudo isso. E embora eu não esteja agora no meu estúdio para fazer os gráficos, os vídeos com gráficos mais profundos, uma discussão um pouco mais técnica nos números, que uma coisa que eu gosto de fazer bastante, a gente pode responder aqui as principais perguntas, que é: isso vai reindustrializar os Estados Unidos? Não, não vai. Empresas não vão se mudar de volta para os Estados Unidos só por causa dessas políticas. Olha o bom senso! Mesmo que elas quisessem, não teriam como. Como que foi o cálculo das tarifas? Será que elas são recíprocas? E o que os países vão fazer de volta? Podemos responder isso. Se isso é para diminuir juros ou induzir uma recessão, eu já abordei isso em outros vídeos, mas vamos discutir isso de novo agora com também um pouco de dados novos. Vencedores e perdedores. Vencedores, basicamente, todos os partidos de esquerda do mundo que vão concorrer em eleições no próximo ano ou dois. Perdedores... É que assim, ele deve ser da galera que acha que democratas são esquerda. Só pode. Literalmente todo mundo, que não é esses caras. Inclusive China está entre os perdedores. A China está entre os perdedores! Também falando um pouco sobre eleições, algumas pessoas pensando, mas então talvez seja menos pior a Kamala Harris, né? Porque eu tava falando aqui que obviamente Trump era menos pior, eu mantenho Vocês queriam aí um stand-up comedy, tá aí? essa posição, mas também quero entrar nisso. Vamos lá. Primeiro, não tem como isso aqui reindustrializar os Estados Unidos por vários motivos que a gente pode argumentar aqui, dá pra ficar umas horas de discussão aqui, mas reduzindo a um argumento muito simples de porque isso não vai atrair indústrias de volta para os Estados Unidos. Botar mais rápido, essa ideia do Trump, porque eu não tenho como mais saber a ideia dele a essa altura, e eu não tento fingir que eu entendo o que ele quer exatamente, mas assumindo que seja reindustrializar, não tem gente desempregada nos Estados Unidos o suficiente para isso. Falta mão de obra. Embora a população seja grande, o fato é que existe uma política mas não, em torno de 100 anos, né, depois da crise de 1929 ali, quase vai fazer 100 anos. O Hoover, que era presidente da época, que inclusive fala, não, porque ele era liberal e tudo mais, massivo intervencionista, mas enfim. Uma das intervenções que ele fez foi barrar a entrada de imigrantes nos Estados Unidos, que daí ia ter menos desempregados, certo? Então a gente tem essa política quase 100 anos de impedir livre imigração para os Estados Unidos, e o que isso fez foi causar uma imigração ilegal de pessoas que primariamente vão trabalhar no mercado irregular ou ficar dependendo de benefícios, ao invés de imigração de pessoas que querem se integrar à economia dos Estados Unidos e só querem trabalhar honestamente, certo? Então... Primeiro de tudo, não é imigração ilegal, né? Os imigrantes, eles são imigrantes aliens não documentados, ou imigrantes não documentados, não é imigração ilegal. E aí depois ele fala como se essas pessoas que entram nos Estados Unidos não querem se integrar à economia dos Estados Unidos trabalhando, o que não faz sentido. E eles estão indo lá justamente por causa disso e não para comer McDonald's mais caro. Eles estão indo lá porque eles querem trabalhar, ganhar dinheiro e provavelmente mandar para casa. O que foi que a minha família fez? Meu pai fez isso, a minha irmã fez isso. E muita gente vai para lá com essa ideia. Então assim, né, cara, porra. E aí ele fala que não tem gente desempregada nos Estados Unidos o suficiente. Então, os Estados Unidos tem hoje, eu vou falar só desse número aqui, tá? Mais de 800 mil pessoas em situação de rua. Dessas 800 mil, cerca de 550 são desempregados. Pô, 550 mil pessoas desempregadas, cara. Isso só das pessoas em situação de rua. Então, pô, eu acho que tem bastante gente procurando emprego, precisando de emprego nos Estados Unidos. Parece, né? Hoje, se as indústrias quiserem voltar para os Estados Unidos, tem mão de obra? Não. Então, tem, não cara. tem o que fazer. Os salários subiriam tão fantasticamente que a maior parte delas não seria competitiva. E esse é o... Pô, mano, informação tirada da bunda, né? Tem mão de obra. Só que, cara, o ponto não é nem esse. Como a gente discutiu mais cedo na live, é muito caro produzir nos Estados Unidos. Os estadunidenses vão querer fabricar tênis da Nike, tênis da Adidas? Não vão, cara. Então, mesmo que mão de obra existe, mesmo que ponha essa mão de obra para trabalhar, o custo é tão alto que não tem como. Não é viável. Não é viável. Esse é o ponto. É por isso que várias indústrias saíram dos Estados Unidos. E existe essa ideia de que os Estados Unidos tiveram uma queda de poder, de poder industrial em relação ao resto do mundo quando eles entraram no acordo com o Canadá e o México, ou quando eles entraram na World Trade Organization. Isso não é verdade. Os Estados Unidos têm perdido a porcentagem, quantos por cento da produção industrial eles são do mundo, de uma maneira quase linear nos últimos 40, 50 anos. Então,
não teve nenhum evento específico que causou isso. Essas empresas saíram porque tem outros países com mão de obra muito mais barata, que é muito mais competitivo. E é por isso que eles vão lá, é por isso que o comércio internacional existe. O comércio internacional existe. Globalização, porque é mais benéfico para as duas partes delegar alguma coisa. Isso é uma coisa muito importante também para se entender, porque ele está colocando disso de, nós estamos sendo explorados, e tem pessoas caindo nessa conversa, porque basicamente o Trump falando, se fosse qualquer um de esquerda, ninguém cairia nisso, é de que existe uma ideia de Se fosse qualquer um de esquerda, ninguém cairia nisso, porque o pessoal da esquerda estuda, né? Então tem uma diferença bem grande. Né? O pessoal da direita maluca acredita nisso aí porque o povo não estuda, né? Eles acreditam no que o Trump fala. Perdedores, tem pessoas exploradas em comércio. Não. Se uma troca está acontecendo, se uma troca voluntária, se uma relação comercial está acontecendo, por definição isso significa que as duas partes envolvidas estão se beneficiando. Porque se tivesse uma parte explorada, ela não faria isso. O nome disso se chama imposto, o Estado. E se ficasse igual, por que você vai fazer esforço para fazer alguma coisa em que você termina igual? O comércio existe porque, por definição, os dois lados melhoraram. Então... Eu gosto desses caras que eles não vivem na realidade, cara. Não vivem na realidade. Né? A gente tem... O argumento dele é, esses países, eles vão lá... Essas fábricas, elas foram para esses países porque elas têm mão de obra mais barata, certo? Ok. Porque eles produzem mais barato com a globalização e depois mandam esses produtos para os países grandes, né? Porque o pessoal precisa comprar tênis mais barato. Tudo certo. Mas, Rafael, qual que é a parte de manter os países pobres para que essas fábricas continuem lá que tu não menciona? Porque esses países não são pobres porque Deus quis. Sei lá qual Deus, né? Um dos 30 mil deuses hindus quis. Eles são pobres porque existe um processo de colonização, imperialismo e etc. que continua puxando esses países para serem pobres para poder valer a pena. Né? Então, assim, porra, mano. Vamos pegar aqui um exemplo simples. A fabricação de tênis da Nike no Vietnã. Não tem como produzir tênis num preço competitivo nos Estados Unidos, porque o salário é muito alto. Então, você coloca as fábricas no Vietnã. E, mas elas estavam na China e tudo mais. Sim, existiu inclusive um esforço diplomático, que já entra na contradição dessas tarifas, né? Existiu um esforço diplomático muito grande nos Estados Unidos para empresas saírem da China, ou se já vão sair da China, e para países não alinhados tão assim com a China, ou para sair de lá de alguma forma. E embora o Vietnã ainda seja um país, né, com um governo essencialmente comunista e com relações com a China, pelo menos não é a China. Gente, 2025, pelo amor de Já, não tem governo comunista, cara. Existem partidos comunistas no poder em vários países, como o Vietnã, a China, o Laos. Certo? Certo. Vamos acertar isso aqui. Não é um governo comunista, porque no comunismo não tem governo. Não tem Estado, sabe? Não tem Estado. Não tem estrutura estatal. Você está melhorando. Existe uma noção de que entre um lugar horrível e um lugar bom existe um lugar inconveniente. E é curioso que agora, depois que tem esse esforço diplomático para as empresas irem para lá, o presidente vai lá e pune elas. Tipo, eu fiz tudo o que você queria e agora estou sendo punido por isso. Acho que esse frame aqui resume tudo que é a cabeça do Rafael, porque é o seguinte, esse desacoplamento, esse esforço não aconteceu, tá? Teve uma pesquisa em 2023, mais de 90% das empresas dos Estados Unidos que estavam na China falaram que não iam sair. E não saíram, cara. Algumas empresas chinesas saíram aí para o Camboja, para a Tailândia, para o Vietnã, para fugir um pouco aí dessas tarifas, para ir atrás de mão de obra mais barata, mas esse desacoplamento da China nunca existiu. Até porque, como a gente bate nessa tecla, muita matéria-prima sai da China. Então, uma empresa se mudou para o México, a fábrica se mudou para o México, mudou. A matéria-prima vem da onde? Né? Então, assim, desacoplou, entre aspas, muito grandes. Porque a fábrica da Nike foi pro Vietnã, o dono da fábrica daqui de Dongguan, isso aconteceu, tá? Os caras daqui abrem uma fábrica no Vietnã, ainda é uma fábrica chinesa, com matéria-prima chinesa, só que só tá fabricando no Vietnã. Então, assim, cara, inclusive a Nike tem produção em Xinjiang, cara. Até hoje. Sabe, parece um namoro abusivo, de certa forma. Tipo, não importa o que eu faça, eu tô errado, eu preciso adivinhar o certo, mas se eu fizer uma coisa certa, eu sou punido por isso também. Então, qualquer relacionamento comercial com os Estados Unidos é um relacionamento abusivo. E a gente tá vendo literalmente o Trump fazendo isso agora. Tipo, você literalmente me pediu pra fazer isso, eu fiz e agora eu tô vendo a cara. Será que eu arranhei meu óculos mesmo? Mas essas empresas ou vão estar na China, ou você deixa dezenas de milhões de imigrantes
com baixas habilidades relativo à média americana entrarem nos Estados Unidos e produzirem Baixas habilidades relativa à média americana. Sim, porque a média americana, todo mundo é formado em Harvard. Certo? Todo mundo é formado em Harvard. Todo mundo é formado em Yale, Berkeley, Caltech, Georgia Tech, Ivy League em general. Todo mundo. A média dos Estados Unidos. Maluco, os Estados Unidos, a média dos Estados Unidos, os caras não sabem apontar onde é o Canadá no mapa, irmão. E o Canadá é o vizinho do norte. Aí ele tá dizendo, olha, tem que vir um monte de imigrante burro pra cá, pros Estados Unidos trabalhar, porque nos Estados Unidos as pessoas têm uma... Né? produzirem isso. E aí vem essa coisa de, mas eles vão roubar os trabalhos dos americanos. Não. Isso não vai acontecer. Se o salário mínimo americano é, digamos aqui, $12 por hora. Que não é. O salário no Vietnã é $2 por hora, mas por ganhos de infraestrutura e tudo mais, você consegue pagar para essas pessoas do Vietnã $4 por hora nos Estados Unidos, e elas vão... Muito obrigado para alguém que mencionou isso aí. Ó. Tem uma pesquisa que 6% da população dos Estados Unidos que acha que o leite achocolatado sai de uma vaca marrom e preta. Isso nos Estados Unidos. Tá? Reflitam. Elas vão produzir isso nos Estados Unidos, elas não estão roubando o emprego de alguém de $12 por hora. Isso não está acontecendo. Só que para isso você teria que aceitar dezenas de milhões de imigrantes de diferentes culturas, recebendo salários baixos, mais baixos do que existem nos Estados Unidos agora, e isso geraria uma população que está na pobreza, relativo ao resto da população americana, mas que uma questão de 2 gerações estaria provavelmente no padrão americano de riqueza. Por que eu digo isso? Porque é o que a gente vê dos dados de imigração americanos. Né? As pessoas vêm para trabalhar em trabalhos simples, os seus filhos trabalham trabalhos um pouco melhores, e os seus netos se formam em medicina. Todo mundo é assim nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma sociedade do do yourself, né? do self-made man. Você não precisa de universidade. Até porque a universidade nos Estados Unidos é muito cara e as universidades públicas elas não são valorizadas, né? A galera só realmente valoriza as universidades caras, top, privada, né? E assim, mano, da onde isso? Que a primeira geração vai lá e trabalha de pintor, de cortador de grama, e a segunda não sei o quê, a terceira é médico. Da onde, cara? Isso não condiz com a realidade dos Estados Unidos, mano. Sim, as pessoas têm uma ascensãozinha social, um poder de compra maior. O meu pai chega nos Estados Unidos todo fodido, a terceira geração pode comprar um iPhone novo. É isso aí, parabéns, pode comprar um iPhone novo, mas se tiver uma emergência médica, não tem como pagar. Então, totalmente descolado da realidade, tá? Totalmente descolado da realidade. Esse é o histórico, mais ou menos, de imigração, né? Talvez somente medicina seja um exagero, mas você vê esse crescimento. Então você teria que aceitar que talvez é um exagero, mas a gente vê esse crescimento. E vou deixar por isso mesmo, porque, né? Existe uma população nos Estados Unidos que tem uma baixa renda, mas que não é a mesma consistentemente, você sempre tem novas ondas de imigrantes vindo, e os anteriores vão subindo ao longo do tempo. Você fala, não, mas é que a gente não quer ter gente pobre aqui no país. Tá bom, então a fábrica vai ter que estar no Vietnã. A gente não quer ter gente pobre no país. 30% da população dos Estados Unidos vive em insegurança alimentar. Insegurança alimentar a pessoa não faz 3 refeições por dia. 30% do país mais rico do mundo. Tá? Isso é gente pra cacete. Os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo. O principal motivo é a escravidão 2.0. As prisões elas são privadas, né? Uma empresa precisa dar lucro. Por uma prisão dar lucro, ela precisa de preso. E aí, quando elas têm a prisão cheia de preso, por qualquer motivo que seja, a maioria dos presos são pessoas negras, eles vendem a mão de obra dessas pessoas, que estão ali escravizadas, a ponto de o governador do Arizona, uns anos atrás, falou, olha, se a gente parar com o trabalho forçado dos presídios, o Arizona quebra. Esses são os Estados Unidos. Mas o problema mesmo é o Vietnã metafórico. Não existe outra alternativa. E aí você pode falar, não, mas o justo seria eles ganharem um salário de $15 por hora. Ok, mas o mundo real eles podem ganhar 2 no Vietnã, 4 dentro dos Estados Unidos, ou a gente proíbe isso se o tênis não é produzido e as pessoas não têm emprego e você não tem o tênis. Qual dos mundos você prefere? Então... A gente prefere um mundo onde as pessoas sejam bem pagas pelo trabalho que elas estão fazendo. É isso que a gente prefere. Tem como essas tarifas todas punirem indústrias ao ponto que elas se moldam de volta para os Estados Unidos? Não. E outra coisa também é o seguinte, pouquíssimas empresas vão mudar toda a sua cadeia de logística, sua cadeia de produção e tudo mais, por causa de uma coisa que é um decreto presidencial que está sob negociação
num zoom gigantesco que ninguém entende. Porque foram colocadas as tarifas, aí foi perguntado pro governo, tá, isso é uma ferramenta de negociação? O governo foi categórico. Não está para negociação, a gente não está fazendo isso para retirar. Tá, mas e oficiais do governo falaram isso. Tá, mas aí 50 países abrem negociação. Tá, mas espera. Tá ou não tá em negociação? Trump, tá, vamos ver. Não, pera. Eu não vou mudar minha fábrica de lugar baseado em às vezes, uma tarifa gigante, calculada freestyle, que pode ou não ser negociada baseada em... Às vezes ele também tem bom senso, né? Vamos ver que o presidente pode retirar amanhã e que o próximo presidente pode retirar por decreto. Às vezes ele também tem bom senso. Eu não vou mudar toda a minha estrutura industrial por causa disso. Isso é instável demais. O que é um dos grandes problemas disso e é uma das coisas que gera toda essa instabilidade de mercados, por exemplo, hoje. O que está acontecendo? O que vai acontecer? Qual é o plano? Qual é a direção? O que os países têm que fazer? Como que eu posso ter alguma coisa previsível para alinhar os meus investimentos? Não tem, vamos ver. Cara, não dá para conversar assim. Não dá para fazer negócio assim. Não é assim que as coisas funcionam no meio corporativo. Eu quero um guidance, eu quero uma política clara e tudo mais. Eu não quero um cara que fala, que fica trolando os países. Justamente, cara. Eu não sei qual é a opinião dele. Não é assim. Justamente. Até que enfim um pouco de sanidade. Porque é o que a gente tá falando aqui. A gente já tá 2h30 aqui nessa live. E é o que a gente tá falando. Mano, as empresas não vão simplesmente considerar ir para os Estados Unidos num cenário maluco onde tudo muda de acordo com a dor de barriga do Donald Trump. Ah, esse café tá meio azedo. 10% tarifa na Ilha dos Pinguins, sabe? Não tem como, cara. Não é assim que se faz para crescer um país. Suposto, indo ao cálculo das tarifas, que também prejudica a imagem do Trump. Quando saiu a tabela de tarifas que os países cobram dos Estados Unidos e quais são as tarifas recíprocas que os Estados Unidos iam colocar, ninguém entendeu nada. E como já foi falado em vários vídeos, mas talvez seja novidade para você, se você só acompanha por aqui, ou enfim, o cálculo que eles fizeram não é qual é a tarifa que o país coloca na gente e qual é o regime cambial dele ou alguma coisa assim. Eles colocaram o déficit dividido pelo volume de comércio. O que isso tem a ver, o déficit da balança, né, dividido pelo comércio, pelo volume de comércio. O que isso tem a ver com a porcentagem de tarifas? Nada. O que isso tem a ver com o regime cambial ou potencial manipulação cambial? Nada. O que essa equação tem a ver com qualquer coisa de alguma avaliação econômica séria pertencente no mundo real? Nada. E isso não sou eu falando, mas economistas, mas eu não gosto desses economistas. Ninguém defendeu esse cálculo. E foi curioso que foi descoberto que esse era o cálculo e o governo falou, não, na verdade foi uma equação muito mais complexa que a gente usou. Eles mostraram a equação e a equação era literalmente isso. É mentirada, a equação é mentirada. Quanto maior o seu déficit com os Estados Unidos, mais você vai ser punido. Então, pera, você tem o Vietnã, que é um país pobre, que não consegue comprar nada. E agora nós vamos, por um esforço diplomático dos Estados Unidos, produzir tênis lá. Ok. Cara, de novo, para de repetir esse esforço diplomático aí, porque isso não existiu, né? As empresas foram para lá porque elas queriam ganhar mais dinheiro. Para não ser na China. Ok. O Vietnã fazendo isso agora. Então agora nós vamos ter uma relação comercial. Ok. Só que agora, como vocês vendem isso pra gente, mas não importam nada de volta, porque vocês são um país pobre, vocês vão ser punidos por isso. Rafael, pelo amor de Deus, cara. Eu acho que tu tem que desenhar, quando tu for conversar, tu tem que desenhar uma linha de raciocínio. Porque, primeiro tu diz que os Estados Unidos não produz, né, nada porque não tem manufatura. Então como? Como que o Vietnã... O que o Vietnã vai comprar dos Estados Unidos, cara? Não é pelo fato do Vietnã ser um país pobre. Os Estados Unidos só vende commodity. E eles têm um limite do que eles podem vender, né? Tem um limite. Então assim, cara... Pelo amor de Já. Não é assim, se o Vietnã tivesse dinheiro, ele poderia comprar as coisas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não produz tanto. E não produz muita coisa. Não produz em termos de variedade, né? Então não é assim, nossa, é um grande produtor. Não, justamente esse é o problema dos Estados Unidos hoje. Prejudicando os tênis que vocês vendem pra gente. E não só isso... Teve um cálculo de uma tarifa mínima. Então, se a equação desse qualquer coisa, que a ideia era, vai ser calculada uma porcentagem, que é o déficit, e daí os Estados Unidos vão colocar metade disso como tarifa, o que é freestyle completo. Mas se desse menos de 10%, você toma 10% fim. Então, mesmo que você zere completamente o seu déficit, o que não tem nenhum sentido particular de você fazer, ou algum problema ele ser isso ou aquilo, não mesmo tem que você como. zere completamente o déficit e abra tarifas e faça tudo para os Estados Unidos, você ainda toma 10%. Então, é assim, todo mundo vai levar uma rajada. Quem ficar bonzinho vai só levar um tiro. Porque é isso que os Estados Unidos faz, cara. Os Estados Unidos é um bully, como sempre foi. Como sempre foi. Desde o século XIX, a partir do momento que eles começaram a crescer na cadeia geopolítica, é isso que eles sempre fizeram, cara. E os caras são tão máfia, é tão aberta a parada mafiosa, que eles falaram, olha,
se vocês não quiserem pagar a tarifa, não tem problema. Vocês mandam um cheque. O cara falou assim: vocês escrevem um cheque todo mês com a quantidade de dinheiro que vocês têm que pagar pra gente, tá tudo certo. A gente tira as tarifas. Entendeu, cara? É só um bullying gigante. Não, ele tá. Realmente é o chá de revelação. É o chá de revelação dos Estados Unidos. Qual que é o negócio? O Trump está fazendo isso abertamente, mas isso é uma coisa que os Estados Unidos sempre fez. O FMI, o Banco Mundial, toda vez que eles emprestam dinheiro, eles impõem um monte de regra. Reforma de democracia, reforma de não sei o quê. Cara, isso não é novo. Além dos golpes de Estado que eles dão quando o governo que está ali não é a favor deles, né? Começa lá no Irã nos anos 50. É um chá de revelação, cara. Parabéns. Não dá para entender isso. Não dá mesmo. Uma das coisas que mostrou essa maluquice, por falta de outra palavra, foi que os Estados Unidos acusaram a Europa de colocar uma tarifa de 39% nos produtos americanos, sendo que a tarifa é qualquer coisa entre 1% e 4%. E se você for ver o quanto que a União Europeia, os países da União Europeia totais, arrecadaram de impostos de fato em tarifas em produtos americanos ao longo de 2024, dá alguma coisa entre 3 e 5 bilhões de euros. Nada. As tarifas praticamente não existem. Tanto que hoje, quando saiu a Ursula von der Leyen a von der Leyen. ela falou, não, a Europa está disposta a oferecer zero tarifas para os Estados Unidos. E todo mundo falou, isso é uma gigantesca concessão, olha só, eles capitularam. Não, a tarifa é beirando o inexistente. E eles estão sendo punidos e acusados por colocar uma tarifa de 39% que não existe. Então tomando uma tarifa eles também. E o Trump já falou que não aceitaram, né? A Europa falou, vamos zerar essa fita aí, vamos ficar no 0-0, e o Trump falou não. Porque no fim, essa não é a ideia, cara. Essa não é a ideia. Mas falando, ok, a gente pode retirar essas... Aí o que a von der Leyen fez? A von der Leyen pegou o telefone e ligou pro Li Keqiang, que é o premier da China. Aí, é o que o Cobori falou. Os Estados Unidos estão jogando o resto do mundo no colo da China. Praticamente nada, se de alguma forma isso te deixa feliz, pode ser, eu não... Ok. Então, é difícil entender qual que é a lógica. É difícil, cara. Fora não tem lógica. Justificar tarifas gigantescas para de alguma forma trazer empresas ou simplesmente subir a taxação americana. E no fim das contas, isso é só um imposto. Não tem muito mais por trás disso além de taxar americanos. O que é um ponto importante a ser entendido. Isso aqui é um imposto que vai ser pago por americanos. Nós estamos taxando outros países. Não. Ou os americanos vão pagar isso em maior custo de vida, ou eles vão pagar isso em não ter os produtos que eles antes tinham, porque agora não é mais viável o produto ser trazido. E americanos vão pagar isso em perder empregos e mercados quando outros países colocarem tarifas retaliatórias. E aí o Trump falou lá, não, quem retaliar vai tomar ainda mais. Inclusive tem essa promessa na China. Não, porque a China retaliou, só, então nós vamos colocar mais 50%. Americanos vão pagar mais e produtos exportados por americanos vão ficar menos competitivos. Fim. Não... Americanos só perdem com isso. Make China great again. Make China great again. Essa é a estratégia do Trump. O objetivo, voltando ao primeiro ponto, fosse reindustrializar os Estados Unidos, a política deveria ser tirar as burocracias, tirar todas as regulações, tirar as coisas que afastaram empresas, via complicar tudo, porque os Estados Unidos faz isso. Ah, mas os Estados Unidos ainda é um país livre. Não estou falando que um país socialista. Sim, é um país ainda competitivo. Agora, é um país livre. Pode ficar melhor. Agora, o fato é que, embora eles ainda sejam uma das cozinhas mais limpas do bairro, ainda tem coisa que você pode melhorar. E não tinha a menor necessidade de fazer isso, de fazer essas tarifas, quando você já tinha o Doge do Elon Musk, ainda tem, né, fazendo todas as reformas. O que me leva ao próximo ponto. Ah, não, mas isso é só... Assim, as reformas do Elon Musk não trouxeram quase nada, tá? Ele falou lá em não sei quantos trilhões e trouxe, tipo, 50 bilhão. Menos que isso até, sabe? Pode ser uma coisa para induzir uma quebra e reduzir os mercados e diminuir juros da dívida americana e tudo mais. Você pode fazer isso de formas mais inteligentes. Os juros americanos estão mais altos agora por um reflexo de maior inflação, que agora vai subir por causa dessas tarifas, maior dívida americana, inclusive nenhuma semblância de sustentabilidade da dívida, quer dizer, déficits de $1 trilhão foram normalizados, déficits de 2 trilhões estavam sendo normalizados, e o plano é só de ter dívida até o infinito e além. Os juros vão subir. Então, se você falar, vamos fazer o Doge, do Elon Musk lá, vamos cortar gastos, vamos cortar regulações, vamos trazer empresas. Outra coisa que poderia ser feita é uma reforma para facilitar a imigração de pessoas que querem de fato trabalhar, que não querem só ficar parasitando a economia, só ficar pendurado lá. Parasitando a economia! Nossa, cara, que bicho. A pessoa... não quer trabalhar, tá parasitando a economia. Vamos ver, Rafael, chat, tem 2.600 pessoas aqui nesse momento aqui na live. Alguém aqui quer trabalhar? Eu trabalho porque eu preciso pagar a conta. Eu trabalho porque a gente vive num sistema que a gente precisa vender a nossa mão de obra para ter um dinheiro para poder comprar e pagar as coisas que a gente quer, certo?
Mas, cara, se eu pudesse fazer isso 2 horas por dia, pra mim tava 100%. Então, assim, eu não quero trabalhar. Eu trabalho o que precisa. Agora, eu duvido assim que alguém aqui no chat realmente queira trabalhar e seja, nossa, realmente, eu gosto de todo dia trabalhar. Pode ser, vamos tentar alinhar com as vagas de indústria e tudo. Ok. Como eu falei, entre um lugar ruim e outro lugar bom, existe um lugar inconveniente, se essa política dá pra fazer, beleza. Mas todas essas políticas fariam um desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, reduziriam o déficit, né, o Doge cortando gasto, um monte de coisa. Então você teria crescimento econômico, redução do déficit, e isso reduziria juros. Não tem necessidade de... Pô, eu podia estar na Tailândia nesse momento, né, com um cachorro caramelo, uma casinha lá perto da praia. Não, vou ficar numa fábrica na China, por que não, né? Com certeza é muito melhor ficar numa fábrica que não tem ar-condicionado, suando, com certeza é muito melhor. E manufaturar uma crise de tarifas com os outros países para criar uma queda de bolsa e existem alternativas melhores, sabe? Eu acho que esse é o argumento simples. Vencedores e perdedores. Lá vem! O único vencedor aqui nisso tudo são partidos de esquerda, porque, por exemplo, Lá no vem. Canadá, Essa é a hora, hein? o Partido Conservador é um partido de direita com liberais, com libertários dentro, e claramente, fantasticamente vencer as eleições agora desse ano e tirar a esquerda do Canadá. E não só isso, o Poilievre está entrando com um plano de reformas muito claro, de liberdade econômica, de redução de gastos e tudo mais. A entrada do Trump, chamando o Canadá de 51º estado, falando que vão anexar e tudo mais, esse negócio das tarifas, fez o partido Labour voltar. E agora, pelo jeito... E aí, assim, pra esses caras, tá Labour no nome, é esquerda. Só porque tá Labour no nome. Só porque os caras lutam por dignidade, não é nem assim muita coisa, né? Os caras estão só querendo a dignidade. É a esquerda. Pelo jeito, os conservadores vão perder as eleições para a esquerda. Esquerda. Isso é um efeito de rally around the flag, eu não sei traduzir isso para português, mas é quando um grupo de pessoas se sente atacado, eles tendem a se unir. Então, quando vai um presidente de direita, porque assim, você tem que pensar que o eleitor não tem lógica. Quando um presidente de direita, como o Trump, vai lá e faz isso contra outros países, as pessoas vão olhar e falar, não gostamos da direita, vamos votar na esquerda. Partidos de esquerda vão ficar melhores no mundo em relação a isso. Vamos conversar sério aqui. Quando se está muito na direita, que é o caso dos republicanos, quando se é muito direita, tipo muito direita, que nem aparece aqui na câmera, e aqui tem menos direita, é óbvio que o cara vai entender como esquerda, né? Mas a esquerda está desse lado aqui, gente. Entenderam? Entenderam o raciocínio? Esse é o raciocínio do Rafael, esse é o raciocínio da galera nos Estados Unidos. Democrata e republicano é tudo direita. Só que um tá tão direita que nem aparece na câmera. E aí o outro ele aparece um pouquinho aqui, olha aqui a esquerda. Não, é porque é menos direita. E Canadá, essa galera... a Inglaterra é um bom exemplo disso, né? Porque também tem o Labour lá. É muito parecido, porque assim, o partido tem um pouco de bom senso, defende um pouco de dignidade humana, é esquerda. É esquerda. É sempre assim, cara. Mas a China perde com isso, a China vence com isso, aliás, tem essa narrativa, não, porque agora a China vai poder se reaproximar de outros países e fazer políticas de comércio e tudo mais. Não, porque a China também China vai perde perder, com hein? isso. Boa parte do seu comércio, perde boa parte da sua lucratividade e está tomando uma queda de mercado, sendo que eles estão numa situação de crédito, de mercado financeiro bem precária há alguns anos. Isso não é nem a minha opinião, mas o próprio Xi Jinping lá fala que... Xi Jinping. Eu vou zoar o nome dele porque eu sou engraçaralho. Xi Jinping. O mercado imobiliário está desaquecido, está dando problema, está tendo crise e tudo mais. A dívida dele só expande, mas o PIB está crescendo cada vez menos. E se você levar em conta que mais ou menos 1/3 de crescimento do PIB chinês é fraude, eles estão crescendo abaixo de 4%. Mano, esse maluco, olha só, ele diz que o PIB chinês é fraude porque não tem tanta luz acesa assim à noite. Aí eles fazem um cálculo baseado na iluminação do país, na iluminação noturna. E tá vendo aqui, ó, não tem tanta luz acesa, é óbvio que o PIB chinês é fraude. É esse o raciocínio do cara, tá? Tem vídeo dele no canal dele, eu acho que eu fiz react disso, explicando essa fita, tá? Esse é o raciocínio do cara. 4% ao ano, e agora eles bateram no topo de população, só vai cair, de população de trabalho só vai cair. Eles não ganham com isso. Literalmente todo mundo perde. Isso aí é uma sim, coisa também importante de falar assim, comércio não é uma relação de um ganha e outro perde, um explorado e outro já explorador. Dizia a Dilma. Comércio é uma relação de os dois ganham. E em vez que existe sim o problema da China ser uma ditadura e que vai usar seu controle econômico para várias coisas e tudo mais, como eu falei no meu ponto anterior, se você quer industrializar, se você quer tirar poder industrial da China, você pode fazer isso de várias formas diferentes. Tarifa seria... Eu tenho dificuldade de criar... Num vídeo onde esse cara fala que o Trump tá decidindo as coisas sozinho e ninguém entende.
ok? Ninguém entende, porque o cara tá simplesmente tomando decisão da bunda dele. Nesse vídeo ele fala, não, porque a China é uma ditadura. Mano, o que o Trump tá fazendo então? Porque não tem pesos e medidas, não tem ninguém sendo... não tem um grupo de pessoas ali falando, presidente, olha, não, ele simplesmente fala, bota tarifa aí. Bota tarifa e bota mais tarifa e bota mais tarifa. Se isso aí não é ditadura, o que que é? Né? A China é ditadura, né? Criar uma ideia pior, forma guerra, de como a gente poderia, de alguma forma, fazer isso. Então, todo mundo perde, todos os países perdem. A produtividade de todo mundo cai, Já dizia você tem mais impostos sendo cobrados no mundo e você tem mais incerteza geopolítica e incerteza comercial no mundo, ninguém sabe o que vai acontecer. O único lado minimamente bom que eu consigo encontrar disso tudo é que, com a queda do preço do petróleo, caiu uns 10, uns dólares aí o preço do barril do petróleo, pelo menos a Rússia ganha menos dinheiro e tem, assim, menos verbas para sustentar sua guerra na Ucrânia. Pela melhor estimativa que eu vi, cada queda de $1 é em torno de 1,5 a 2 bilhões de dólares de... Ai, cara, olha as ideias. O que vai acontecer? Os países da OPEP, eles vão cortar a produção para fazer o mercado subir de novo, cara. Que eu sei isso que eles fazem desde os anos 70, irmão. Ó, as ideias. Não, porque o preço do petróleo caiu, o Putin vai perder dinheiro. As pessoas vão simplesmente parar de andar de carro. As indústrias vão parar de usar o plástico. Porque assim, um dos maiores consumidores de petróleo do mundo é a indústria de plástico, tá? A indústria de plástico. Aí tem gás, né? Porque são várias etapas ali da produção do petróleo que dá para tirar vários produtos. Eu não entendo assim exatamente como é que é, eu tenho só uma noção. Mas o mundo inteiro vai parar de consumir petróleo. Cara, não faz sentido, cara. O que eles fazem? Eles reduzem a produção, o preço sobe de novo. Assim que funciona, irmão. De faturamento a menos para a Rússia. Então aí a gente tem uma queda só a Rússia também, né? Em torno de uns... e só a Rússia também, né? Porque os Estados Unidos não exporta petróleo. 15, 20 bilhões de dólares a menos na mão do Putin para ele fazer a guerra na Ucrânia, o que, ok. Ao menos uma coisa boa tem. 20 bilhões! Mas é isso. Mano, 20 bilhão, mano. 20 bilhão é troco de pinga, irmão. Você tá de sacanagem, né? 20 bilhão nessas fitas aí é troco de bala, cara. Como é que o Brasil se coloca nisso tudo? É ruim porque isso enfraquece o dólar, o que vai causar uma queda do dólar, e essa queda do barril de petróleo pode reduzir a inflação, pode reduzir os preços na bomba. O que mascara a irresponsabilidade do Lula. Hã? É uma coisa que eu tô falando... Ai, o PT e o Lula! Ai, maluco! Ai, maluco! E o PT, hein? E o Lula? Olha só. Você tem uma empresa. A Shell, a Exxon, sei lá, tá? Sei lá. O preço do petróleo baixa. Isso quer dizer o quê? Na cabeça dele, o preço na bomba vai baixar. Vocês realmente acham, de verdade, do fundo do meu coração, que essas empresas, elas vão aumentar o lucro delas ou elas vão baixar o preço para o consumidor ficar feliz? Tem mais de 2.500 pessoas agora nessa live aqui. O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Que as empresas vão embolsar essa parada ou eles vão repassar o preço para o consumidor porque elas são muito boazinhas, né? E o PT, hein? E o Lula? Falando há alguns meses já. Salvo alguma reviravolta muito surreal como o que aconteceu no Canadá, eu tenho dificuldade de imaginar como que o Lula conseguiria ganhar as eleições. Exceto por Trump, acidentalmente fazendo com que pelo menos o preço de combustível fique mais barato e o dólar se desvalorize, o que obviamente o PT vai falar que foi coisa deles e a galera vai cair. E também uma coisa de, olha, ele tá atacando o Brasil, olha só, esse Trump de direita, aí pá, o cara coloca o imposto também, o cara tá indo atrás do Brasil, o cara tá prejudicando a gente, por isso que tem que votar no Lula, porque ele vai defender o Brasil contra isso. Você sabe que vai ter muita gente... Eu ia falar burra, mas não é burro. São pessoas com capacidade cognitiva, mas que são ignorantes. Ok, chega desse cara aqui, pelo amor de Deus, cara. Que agora ele começou na maluquice aqui. Já é muita maluquice, né? O cara meteu o PT e o Lula na parada, cara. Pelo amor de Deus, cara. Quem em sã consciência ainda ouve esse cara em 2025, assim? Que não seja a gente aqui pra se divertir? Quem? Ó, vocês...